Olá! Na aula de hoje veremos um tópico que é puramente matemático, mas que é a ferramenta essencial e primordial para caracterizar muito melhor o campo elétrico gerado por estruturas físicas mais realistas. E essa ferramenta matemática é o cálculo diferencial e o cálculo integral. E para aquilo comecemos com um exemplo para ver como poder entender e relembrar o cálculo diferencial mediante essa próxima noção. Vamos imaginar que temos uma folha amarela de formato A4, cujas dimensões são de 21 centímetros de largura e 27 centímetros de comprimento. E a ideia será cortar de cada uma das esquinas um quadrado de aresta x, uma variável, mas nesse caso em cada uma das 4 esquinas, removendo esses quadrados, recortando-os com as tesouras, e dessa forma tem-se a folha, mas também podendo dobrar essas abas que resultam dessa folha sem os quadrados. Qual será o maior volume de uma gaveta que possa ser construída com essa folha, cuja altura é de tamanho x, dependendo do quadrado, dependendo de quão grande é o quadrado que foi removido em cada uma das esquinas, de cujo comprimento é a maior dimensão da folha menos 2 vezes x, justamente porque foi removido um quadrado na parte superior e outro quadrado na parte inferior, e a sua largura da gaveta, exatamente a menor dimensão da folha, ou seja, a largura da folha menos 2 vezes x. Tendo o conhecimento físico que para um paralelepípedo uniforme, o cálculo do seu volume expressa-se como a largura vezes comprimento vezes altura, então tem-se como consequência uma função que denota o volume em relação ao tamanho desse quadrado que foi recortado, x, cuja dimensão de aresta do quadrado. Ou seja, que tem de largura, comprimento vezes altura. E para ter unidades físicas, se diz que o x são unidades de comprimento. E o volume, para ter unidades físicas que refletam o volume, ou que possam estar associadas com o volume, se o x é definido em comprimento em metros, o volume será metros cúbicos. Mas se o x, nesse caso particular de uma folha, definido em centímetros, portanto o volume da gaveta será centímetros cúbicos. Como poder visualizar que realmente essa função do volume expressa volume com unidades físicas do volume, centímetros cúbicos para esse caso particular? Nessa situação, quando faz-se a propriedade distributiva da multiplicação desse elemento que está entre parênteses, multiplica o segundo e por sua vez o segundo também multiplica o primeiro e distribui-se todos os elementos se associando-se posteriormente à multiplicação do x, tem-se em consequência, após alguns passos algébricos que peço-lhes que façam a reprodução em casa, obtém-se um polinômio cujo maior grau do polinômio ou cuja maior ordem do polinômio é x à terceira potência, implicando que são ou está associado às 3 dimensões geométricas, largura, comprimento e altura. X à terceira potência, a variável x em centímetros, portanto será centímetros cúbicos. Aqui obtém centímetros quadrados vezes unidade de comprimento, A mais B, as dimensões em centímetros, centímetros cúbicos. A multiplicação de 3 comprimentos de A, B e o tamanho da aresta de x, comprimentos ao cubo, centímetros cúbicos. Ou seja, que é uma função física que denota o volume da gaveta, mas com uma condição: o valor possível fisicamente de x será maior que zero, pois não vale a pena e não tem senso físico nem lógico de recortar nada. Portanto, tem que ser um quadrado, pelo menos com um valor de aresta maior que zero, que exista esse quadrado a ser removido. E o máximo possível está associado com a menor dimensão da folha. Nesse caso, a sua largura de dimensão A. Nessa situação, para poder ter uma aba na parte inferior da imagem, uma aba que constitua, nesse caso, essa parte da gaveta, ou essa face da gaveta, terá que ser uma dimensão menor que a metade da largura da folha. Como
com base nesse conhecimento, representar o gráfico da função. Se não tem acesso no instante de fazer o raciocínio agora a um computador que possa ter um graficador, a uma calculadora que tenha as opções de graficar esse polinômio de grau 3, ou simplesmente a internet, onde você pode pôr no próprio Google ou a expressão do polinômio e observar qual será o gráfico desse polinômio para esse intervalo possível, exatamente, o intervalo físico que possa ter interpretação ou volume. Para aquilo podemos usar, ou como responder essa pergunta, usaremos as noções do cálculo diferencial. Nesse caso, analisando o comportamento da função em relação à sua variável. E, de maneira geral, no cálculo diferencial define-se a derivada como sendo a taxa instantânea, ou a taxa de variação instantânea da variável da função em relação a essa variável. Dessa forma, resumida a sua escrita, para não fazer tanta escrita extensa, mas ter um consenso que a derivação, por definição, denota-se dessa forma, mas também a função prima ou a função linha, no contexto do cálculo diferencial, faz alusão a ser a derivada da função em relação à sua variável x. Se fosse uma função particular, um monômio, lembrando-lhes que o polinômio do volume é uma mistura ou uma combinação de vários monômios. E esse monômio é uma constante vezes a variável, e a variável é elevada a um expoente. Nesse caso, o expoente ou a potência n, o número natural, ou o número inteiro, podendo ser negativo. Se diz que a derivada desse monômio está associada com a derivada dessa multiplicação. Portanto, aplicando ou lembrando as regras da derivação no caso de funções de multiplicação, será a função a uma constante, nesse caso, o valor de a, uma constante, vezes x a potência n. Ou seja, que a derivada de a, que é uma constante, vezes x a potência n, mais a constante sai e a derivada justamente desse elemento x a potência n, a potência desse, multiplicando, e portanto o expoente ou a potência diminui uma unidade. A derivada de uma constante é nula e portanto podemos aplicar essas noções para derivar a função que denota o volume da gaveta em relação ao tamanho do quadrado a ser recortado. Nesse caso, substituindo os valores de A e B, ou A mais B, 96 centímetros, unidades de comprimento, e a multiplicação de A vezes B, unidades de comprimento, associadas à superfície da folha originalmente, ou inicialmente. Tendo expressa a função em relação de x, portanto, a sua primeira derivada, dizemos que será a derivação do primeiro monômio, o 3ds multiplicando 4 equivalente a 12, e a potência de 3 diminui uma unidade, igual acontece com 2 multiplicando 96, 192 centímetros, a potência da variável x diminui uma unidade, e nesse caso o número continuará sendo o mesmo, pois o x, a sua potência é 1, desce o 1 multiplicando esse número, continua sendo o mesmo, mas ficando x a potência 0. E x a potência 0 é equivalente a unidade. Então, tendo presente a primeira derivada, poderíamos também calcular a segunda derivada. Aproveitando que já temos o impulso para fazer a derivação, faremos a segunda derivada. Por esse caso, ou em consequência, obtém-se que o primeiro monômio, o 2 multiplica 12, 24x menos 192 centímetros, associados a esse elemento em soma das dimensões da folha, A mais B. Ou seja, que já calculando a primeira e a segunda derivada, haverá que fazer uma análise da informação que as derivadas, a primeira e a segunda, nos permitirão conhecer em relação ao comportamento da função, nesse caso no requadro amarelo, associado ao volume da gaveta. Para aquilo, calculemos as raízes da função em si, aonde que será seu volume nulo. Então é uma função, um polinômio, e a ideia é determinar os valores nos quais a imagem da função torna-se igual a zero.
ou será equivalente a zero. Mas esse polinômio é terceiro grau. Podemos relembrar de onde veio esse polinômio. Justamente o polinômio veio quando se faz a escrita da largura vezes o comprimento vezes a altura. Ou seja, da largura menos os dois quadrados, do comprimento menos os dois quadrados, e da altura, que é o tamanho da resta do quadrado. Ou seja, que os três elementos estão em multiplicação e há uma solução que é a solução trivial, uma solução matematicamente aceitável, mas fisicamente não. Nesse caso, se o valor de x é igual a zero, então todo o elemento completo será nulo, será a primeira raiz. Nessa situação, podemos determinar onde estão os outros dois valores, tal que a imagem da função é igual a zero. Para aquilo, podemos analisar a largura. Já tendo a primeira raiz, a solução trivial, mas analisemos a largura. Se a largura é 21 centímetros, qual será o valor de x, tal que 2 vezes esse valor, menos 21, resulta em zero? Pois tudo demais, diferente de 0 vezes 0, resultará zero. Esse primeiro valor será a metade de 21 centímetros, ou seja, 10,5 centímetros. Igual para a segunda raiz, a metade de 27 centímetros, equivalente a 13,5 centímetros. Ou seja, já calculando as três raízes da função, podemos dizer que alguma informação nos permitirá conhecer em relação ao seu gráfico. Por enquanto, conservaremos esses três valores e continuaremos a calcular as raízes da função da derivada. Mas antes também tendo presente que o intervalo em que o x existe é de 0 até a metade da sua largura da folha, ou seja, 10,5 centímetros. Para o caso da derivada, as suas raízes podemos usar, à simples vista, vemos um polinômio de segundo grau, e a ideia é determinar os valores de x tal que a sua imagem seja nula. Nesse caso, podemos associar essa expressão da sua derivada do polinômio que denota, ou da função que denota o volume da gaveta, mediante um polinômio ou uma função bem conhecida com coeficientes a, b e c qualquer. Nesse caso, um polinômio em segundo grau, e as raízes de um polinômio em segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, dependerá do comportamento da parábola e a posição da parábola no sistema cartesiano x e y dessas coeficientes a, b e c. A ideia é determinar as raízes da função quando que esse polinômio ou essa parábola cruza o eixo x e torna-se a sua imagem nula, igual a zero. Para aquilo, emprega-se a solução dos polinômios quadráticos, nesse caso chamado comumente como Bhaskara, e aí, com base aos coeficientes da função em verde, a ideia será determinar as soluções dessa primeira derivada. Quais serão os valores de x tal que a primeira derivada se torna nula? Determinando ou comparando o coeficiente a equivalente a 12, o coeficiente b equivalente a 192 centímetros e o c equivalente a 567 centímetros quadrados, e substituindo-os nessa expressão de Bhaskara para dois valores possíveis de solução, um primeiro e um segundo, um positivo, um negativo, ou um maior e um menor, como visualmente observa-se um maior e outro menor. A ideia, depois de substituir os valores, é obter essas raízes. Justamente a primeira raiz é equivalente a 3,90, mas é a raiz da derivada, da primeira derivada da função que denota o volume da gaveta. A segunda raiz é maior, mas o seu valor é equivalente a 12,09 centímetros. Ou seja, que temos dois valores e a ideia é que informação matemática nos permitirá saber desses dois valores da função. A primeira derivada nos fornece o comportamento da reta tangente à função. E se a reta tangente é igual a zero, se o valor da imagem da derivada é igual a zero, implica que a inclinação local do ponto que pertença ao gráfico é equivalente a zero, ou seja, não tem inclinação nenhuma, é uma linha reta horizontal. Nesse caso, para o gráfico aqui da parábola em verde, diria-se que tem seu valor mínimo, mas de maneira geral, poderia ser o mínimo
ou o máximo da função, ou o mínimo local, ou o máximo local também da função. Tudo depende de avaliar esses valores na própria função. Então, são os mínimos ou os máximos da função. Qual será o máximo valor do volume? Dependerá do valor do x a ser recortado. E para a segunda derivada da função, a ideia também será determinar suas raízes. Nesse caso, sendo um polinômio de grau 1 ou uma função linear, só tem uma raiz. Justamente o valor de x está o quê? Vezes 24 menos 192 resulta igual a 0, a segunda derivada da função. Mas a segunda derivada da função nos fornece a informação da concavidade. Nesse caso, diria a curva que faz a função é de concavidade positiva se está um acréscimo, ou se tem um formato similar a uma U para cima, como a U que escrevemos. E se a segunda derivada da função em algum ponto a ser avaliada resulta ser negativa, é porque a concavidade é de cima para baixo, mas está associando comportamentos relacionados ao crescimento da própria função. Se diz que aqui está, nessa primeira situação, crescendo de uma forma acelerada, e nessa segunda situação, quando sua segunda derivada negativa está crescendo de uma maneira desacelerada, não tão rápido como crescia inicialmente. E quando há mudanças, e a sua raiz, voltando para a segunda derivada, resultará sendo equivalente a do 8 centímetros, ou seja, que 8 vezes 24 é equivalente a esse valor, e portanto em 8 centímetros haverá uma mudança do comportamento da concavidade, e esse ponto particular chama-se ponto de inflexão, onde visualmente a função continua crescendo, mas antes desse ponto era acelerada e posterior a esse ponto será desacelerada. Continuará crescendo, mas nesse intervalo não tão rápido como crescia inicialmente, ou não tão rápido como crescia nessa parte do gráfico. As raízes da primeira derivada nos permitirão determinar se esse máximo ou esse mínimo, ou esses dois valores, são associados aos valores máximos ou mínimos de uma função. Nesse caso, tínhamos as raízes, a primeira raiz de 3,90 e a segunda raiz de 12,09 centímetros. E avaliando-os dentro da segunda derivada da função, será se o valor avaliado dessa raiz da primeira derivada é negativo, faz alusão a ser uma concavidade negativa, ou seja, um decréscimo ou um formato de U invertida, ou seja, que esse valor de inclinação da reta tangente nula horizontal, nesse valor obtido com o seu sinal negativo para a segunda derivada nesse ponto específico, faz alusão a ser uma concavidade negativa, mas também implica que é um ponto máximo da função. A função está crescendo e posteriormente decresce, atingindo o máximo e diminuindo posteriormente. E na segunda raiz é um valor mínimo, pois a função tem uma concavidade positiva nesse ponto específico, e nessa situação a função estava decrescendo e continuará a crescer após esse ponto mínimo. Relembrando-lhes que o ponto máximo, com a reta tangente igual a nula, as raízes da primeira derivada, mas quando avaliam-se essas raízes na segunda derivada da função, nos permitirá conhecer a concavidade nesses dois pontos, e determinando o sinal da concavidade, podemos discernir se essa raiz da primeira derivada é de um máximo ou do mínimo da função, como mostra-se nesse gráfico aqui. Ou seja, que da função em si, temos algumas variáveis já conhecidas: as três raízes da função, as duas raízes da primeira derivada e a raiz da segunda derivada. A ideia será avaliar essas raízes, ou esses valores obtidos. Quais serão as imagens desses valores obtidos na função? Para aquilo, avaliaremos a função nesses 6 valores particulares. Ou seja, as imagens de cada uma das raízes da função são nulas, por definição, foram obtidas dessa forma.
para a primeira derivada, tem-se um valor máximo, o máximo volume possível, construível com essa folha, e outro valor que fisicamente não tem senso, sendo um volume negativo. E outro último será para o ponto de 8 centímetros, um volume intermédio a esse máximo, mas um volume que seria possível de construir. Dessa forma, tendo presentes esses 6 valores, a ideia será representando-os, conhecendo as suas imagens e as suas coordenadas em x, num gráfico x e y, onde x está expresso em centímetros e y estará expresso em centímetros cúbicos associado ao volume. Tem-se a primeira raiz da função, a segunda raiz da função, a terceira raiz da função, o ponto máximo, o ponto mínimo da função. O ponto de inflexão da função, lembrando-lhes que o ponto de inflexão é obtido mediante a raiz da segunda derivada da função. E dessa forma, visualmente, já podemos observar ou imaginar-nos qual será o comportamento da função. Mas juntando todos os pontos e conhecendo outros mais, obteria-se esse comportamento da função, aonde fisicamente só será uma função que denota o volume da gaveta justamente nesse intervalo, e portanto a função denotando-a ou representando-a com uma cor diferente, uma cor mais notória que o amarelo, para fazer alusão que nesse intervalo entre 0 e 10,5 centímetros denotará um volume próprio, mensurável e físico construível com esse papel, essa folha, para desenhar uma gaveta cujo valor máximo do volume está associado a esse máximo obtido mediante a derivação. Na internet existe esse aplicativo, ou essa aplicação do GeoGebra, é uma linguagem para fazer animações, onde se deseja acessar posteriormente fazendo clique aqui justamente, mas aproveitando a apresentação, essa mesma aplicação nos permitirá observar como a mudança do tamanho dessa folha de 7,5 unidades de comprimento, mudando o tamanho do recorte, do requadro ou do quadrado de 2, ou de o máximo de 2,5, um pouco menos que 2,5, como varia a gaveta a ser desenhada segundo o tamanho justamente desse quadrado a ser removido. Se o quadrado é muito pequeno, o volume pequeno. Se o quadrado chegar ao valor óptimo equivalente ao associado ao obtido anteriormente, tem-se o maior volume a ser construído ou abrangido por essa gaveta, e de aumentar, o seu volume diminuirá, pois a faz muito alta, mas com uma base muito pequena. Dessa forma, até diminuir quase o seu volume. E só existe nesse intervalo possível da variável x. Voltando para a apresentação, vamos ver outra ferramenta para o cálculo do campo elétrico, e essa ferramenta é o que se conhece como o cálculo integral. Visualmente é um S escrito de uma forma abreviada, que justamente foi o alemão matemático Leibniz que, de tanto fazer somatórios, fez um S um pouco esticado, bonito, mas que também parece o mesmo desenho que tem os violinos. Mas a ideia do cálculo integral, eu explicarei, ou lhes relembrarei, ou farei uma revisão superficial, está associado com determinar a área por embaixo da curva. Qual será o tamanho dessa área, das funções que não são uma linha reta, pois são muito fáceis de determiná-las, mas qual será o valor da área que está sendo abrangida, ou que está por embaixo dessa curva que denota a função f de x. E, especificamente, também se pode fazer para valores específicos da própria função, entre o intervalo compreendido pelo valor de a até b. Nesse caso, conhece-se como integração definida. E, denotando os limites da integração, o valor menor até o valor maior. Mas a integração, basicamente, poderia também ser explicada como sendo a soma da área. Só que da área de uma curva é muito mais difícil. Inicia-se o raciocínio mediante a soma de paralelogramos, ou trapézios, que são justamente essas barras que têm de largura
algum valor definido, e da sua altura podendo ser associada ao valor da função no ponto inicial do trapézio ou no ponto final do trapézio. E a ideia é fazer o tamanho o menor possível. Por exemplo, nesse caso particular foi a sua estrutura, ou esse trapézio verde, com a sua largura de 0,01, ou a metade, muito próximo à metade de 0,2, 0,1. E o que está ao fundo, o amarelo, tem um tamanho de 0,2. Quanto menor seja o tamanho da largura dos trapézios, mais próximo será a área obtida, justamente a área por embaixo dessa curva que pertence a uma determinada função. Então, o propósito é fazer que a sua base do trapézio, a sua largura do trapézio, seja o menor possível, seja uma variação minúscula da variável x. E será a soma infinita desses elementos minúsculos o que denotará a integração definida da função. Ou seja, a calcular a área específica por embaixo da curva da função entre um valor inicial, o limite inferior, até um valor final conhecido no jargão como sendo o limite superior. O processo poderia ser feito associando a altura dos trapézios aonde finalizam ou aonde começam, mas sendo elementos tão ínfimos de largura, por definição, ao final das contas, obtém-se exatamente a área por embaixo da curva, como mostra-se nessa animação. Mas a curva poderia ser por embaixo do eixo x, ou seja, com imagens negativas. Nesse caso, há um intervalo onde fornece uma área positiva por embaixo da curva, e aqui, embora seja um pouco contraditório dizer uma área por embaixo da curva, mas se diz que é com um sinal negativo. Ou seja, que para essa função particular tem um intervalo que contribui ao acréscimo da área e outro que diminui o valor de área. Vamos começar por um exemplo simples. Temos dois monômios, 2x e x ao quadrado. Mediante a derivada x ao quadrado, a sua derivada é 2 vezes x. O valor da potência desce multiplicando e a variável, a sua potência, diminui uma unidade. De 2 diminuirá para 1. Não se escreve o número 1, mas já está aí implícito. A integração será vulgarmente dita como sendo o caminho contrário, voltar o filme, ir para trás. Nesse caso, será reconstruir 2x a x ao quadrado, ou transformar 2x a x ao quadrado mediante o processo de integração. Ou se diz que x ao quadrado é a função cuja derivada é exatamente 2 vezes x. Mas x ao quadrado mais 4, x ao quadrado mais 3 e x ao quadrado menos 6, todas com x ao quadrado mais ou menos alguma constante, todas ao ser derivadas resultam em 2x. Carambas, então qual será a função cuja derivada resulta ser 2x? A resposta é inúmeras funções, tudo dependerá desse caminho, tudo dependerá dessa constante que tenha posteriormente a 2x. E aí entra a pergunta, qual será a integral de 2x se partimos dessa informação? 2 vezes x, qual será a sua integral? Qual será essa função cuja derivada seja 2x? Pois todas essas daqui satisfazem essa condição. E para aquilo define-se o processo de integração indefinida, onde não há limites de integração da função 2x com essa variável de integração dx, ou com essa variação minúscula de integração. Nesse caso, denota-se o símbolo de integração, expressa-se a função a integrar em relação à variável de integração. E a pergunta é, como responder essa integração? A resposta é mediante um conjunto de funções que sejam x ao quadrado mais uma constante, implicando numa integração definida. Se diz indefinida, pois dependerá do valor da constante. Visto aqui, todas essas constantes, 4, 3, 0, menos 6, a sua derivada é equivalente a 2x. Portanto, a integração de 2 vezes x é indefinida. Tudo dependerá do valor da constante. Mas visualizando-as num gráfico, tem-se para alguns exemplos comuns, como por exemplo
esse daqui. Exatamente. Para alguns exemplos comuns, não os explicarei em detalhe todos, mas se diz, por exemplo, a integração de uma função constante em relação a x será constante vezes o valor da variável, vezes a variável mais uma constante. De uma variável x, aumentará x ao quadrado, aumentará a sua potência a uma unidade, mas diminuirá o valor da unidade que aumentou, x ao quadrado dividido por 2. Dessa forma, x ao quadrado, a sua derivada, será 2 vezes x. Dividido por 2 será x. E a derivada de uma constante é igual a 0. A quadrada aumentará, ou ao x ao quadrado, o polinômio quadrático, x ao cubo dividido por 3. A recíproca, que é justamente 1 dividido por x, define-se como sendo o logaritmo, o módulo de x. A exponencial resulta sendo a mesma, pois a derivada da exponencial é a mesma, a menos que seja de base diferente a o número de Euler, ou da base exponencial. Nesse caso, tem-se essa regra. A integração do logaritmo, não faremos a demonstração. E as trigonométricas, seno, cosseno e tangente, embora não esteja aqui, mas está secante, tem-se a integração do cosseno é igual a seno de x, pois a derivada de seno é justamente cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, mas nesse caso é menos cosseno, a sua derivada será menos seno, implicando a integração do seno igual a menos cosseno. E secante, que é secante quadrado, que resulta ser ou é equivalente a 1 dividido por cosseno quadrado. A sua integração é tangente de θ, ou tangente de x, perdão, mais uma constante. Há algumas regras de integração que serão vistas no curso de cálculo 2, como a multiplicação por uma constante. A constante sai do processo de integração com a regra, embora seja para o valor menos 1, o monômio com o valor menos 1, que não será aplicado, pois justamente quando é menos 1 obtém-se a função recíproca, diferente do valor da potência menos 1, mas fora desse valor específico, obtém-se essa regra de integração. Para a soma, é a soma das integrais, para a subtração, é a subtração das integrais. A outra que não aplicaremos aqui, mas existe, lhes comento, chama-se integração por partes, e há uma última que também está uma integração por substituição. É um pouco mais complicada, mas no curso de cálculo 2 farão alguns processos para aplicar essas regras de integração. Um exemplo simples. Qual será a integração indefinida de x mais 1 em relação a dx? Seria um polinômio onde o seu grau seja uma potência maior, x ao quadrado dividido por 2, a sua derivada é x. O número 1 em relação a x será x, pois a sua derivada é equivalente a x. O valor da variável em relação à variável x é x. A derivada do c é uma constante igual a 0. Nesse caso, a prova será derivar. Se esse polinômio que está aqui, se essa função, que no jargão se conhece como sendo a antiderivada, se a derivada da antiderivada é justamente a função a integrar, então o processo foi realizado corretamente. Nesse caso, a prova será derivar a antiderivada da função x mais 1, obtendo justamente a derivada, onde a potência desse, e 2 dividido por 2 é 1, e x a potência é 1 implicitamente, explicitamente equivalente a 1, mas implicitamente não se faz a escrita. X a potência 0 é 1, e 0 é uma constante, mas 0 em soma ou em subtração não altera o resultado, portanto resulta sendo a mesma função. Perfeito. Cujo gráfico em amarelo é uma linha reta, mas cujo gráfico da sua antiderivada, para o caso particular de a constante ser 0, seria justamente esse valor daqui, o meio x ao quadrado mais x, o meio x ao quadrado mais x. Mas se fosse geral, de fato seria para qualquer valor de uma constante. São parábolas idênticas à anterior, com o mesmo comportamento da inclinação ou da reta tangente que passa por cada um dos pontos dessa curva, mas que
e justamente dependerá do valor da constante, alterando a sua altura na representação, de baixo para cima, podendo ser maior o valor de uma constante positiva ou uma subtração, e faria que o gráfico descesse em altura na sua representação. No exemplo 2 será esse polinômio, e justamente esse polinômio, para resolvê-lo, podemos fazer o mesmo processo, mas a integração é definida no intervalo de 1 até 2. E esse polinômio cuja máxima potência é 5, teríamos que definir a sua antiderivada. Igual como foi feito no caso anterior, a sua antiderivada será um polinômio de grau maior, x à potência 6, dividido por essa potência vezes o valor da constante 4, igual com x à potência 3, resultando x à quarta potência e 1 dividido por 4. Avaliando, agora se entra um processo justamente do cálculo, chama-se mediante o teorema fundamental do cálculo, implicará avaliar a antiderivada no limite superior menos a antiderivada no limite inferior, obtendo no limite superior exatamente onde era x, agora será 2, onde era x será 2, e menos o valor da antiderivada, avaliando-a no limite inferior, obtendo para o limite superior esse valor de 38,63 unidades de área matemáticas, menos esse elemento que está aqui. Portanto, a área por embaixo da curva desse polinômio entre intervalos de 1 a 2 será equivalente a 37,92, que visualmente será o comportamento da função entre o intervalo 1 até o valor de 2, 37,92 unidades de área matemáticas. O outro terceiro, tem-se essa função 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais x, em relação a x, e no intervalo de 0 até 3. Nesse caso, o intervalo de 0 até 3, mas como poder fazer a antiderivada dessa função? É difícil, mas uma primeira dica será que expressar muito mais fácil a própria função a integrar como se fosse um numerador, sem denominador, não fracionário, como se fosse uma linha. Nesse caso, expressa-se a raiz quadrada em notação de potência 1 meio, mas quando passa o numerador, inverte o seu sinal, a potência menos 1 meio. Nesse caso é um pouco mais bonito, mais simples, pois a sua antiderivada será a potência 1 meio mais 1, ou seja, aumentando uma unidade, menos 1 meio mais 1 meio. E como a sua derivada de 1 meio desse elemento, 1 meio passa multiplicando, e a ideia é que resulte igual, multiplica-se por 2. Nesse caso, 2 vezes o seu argumento e a potência 1 meio. Também lembrando-lhes que o argumento em relação ao x resultará sendo 1. Façam a prova desse elemento, ou lhes peço humildemente e amavelmente que façam a prova se essa antiderivada é exatamente a antiderivada dessa função que está aqui a ser integrada. Mas avaliando-a no limite superior e posteriormente no limite inferior, obtêm-se os valores de 4 menos 2, ou seja, a área por embaixo da curva dessa função integrada entre o valor de 0 e 3 é equivalente a 2, cujo gráfico é justamente essa informação entre 0 e 3, a área por embaixo da curva equivale a 2 unidades quadradas matemáticas. E por hoje, com base nessa explicação, espero me fazer entender, mas será a ferramenta necessária e primordial para analisar o próximo tópico associado ao campo elétrico. Até aqui, nos veremos num próximo vídeo.